Então, estou muito honrado, primeiro, de compartilhar essa mesa com vocês. Honrado depois de todas essas palavras fortes que a gente ouve durante todos esses dias de colóquio. Aqui uma mesa mais universitária, mas acho também uma olhada muito importante para nossos trabalhos dessa semana, porque a gente vai tratar de uma fronteira e fronteiras, as fronteiras da Guiana Francesa. Por que é importante? Porque é um caso bem raro de fronteiras do norte global dentro do continente sul-americano. Importante precisar aqui e repetir aqui que a fronteira franco-brasileira é a mais grande da França, é a mais grande fronteira terrestre da França, que também temos aqui na mesa três olhares, acho, ricos e diferentes: um olhar antropológico, um olhar geográfico e um olhar histórico com o cinema. Estou também muito feliz porque são colegas, mais amigos lá que se encontram aqui em São Paulo, e a gente teve uma grande história comum de pesquisa, mas também de muitas coisas juntos lá no norte do Brasil e na Guiana. Então vamos começar essa mesa sobre a questão da punição e da construção das fronteiras lá em Guiana com o Sidney, que é historiador na Universidade Federal do Amapá. Sidney, deixou o microfone. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com duas colegas muito estimadas. Eu preparei um texto para não falar muito, porque como sou professor, eu gosto bastante de ouvir a minha própria voz. Eu intitulei esse texto de O Purgatório Amazônico, História e Memória dos Espaços de Punição na Fronteira Amazônica. E pretendo aqui pôr em exame a história e a memória da Amazônia como espaço de castigo, inferno ou purgatório. Para tanto, eu dialogarei com a historiografia que abordou centralmente a punição na história dessa parte do Brasil. Então vou lendo e fazendo alguns rápidos comentários. Bem, começo falando do purgatório indígena. A Amazônia foi para os povos indígenas, desde sempre, um espaço saturado de violências. E aqui, como epígrafe dessa minha fala, eu vou usar um trecho de um texto escrito pelo antropólogo Stephen Baines, professor da UNB, que, estudando a situação prisional dos indígenas no estado de Roraima entre 2008 e 2009, afirmou, abre aspas, a prática de encarceramento de indígenas na área atualmente abrangida pelo estado de Roraima não é nova. A ocupação colonial portuguesa dessa região teve início na década de 1770 e foi propositalmente uma ocupação estratégico-militar. Os portugueses preocuparam-se em assegurar a posse dessa área limítrofe e evitar possíveis invasões por espanhóis e holandeses vindos do norte. Desde o início da colonização, os índios desta região foram presos e disciplinados em aldeamentos que apresentaram características de uma instituição total da colônia portuguesa. Então vejam aqui a caracterização dos aldeamentos indígenas como instituição total. E, para tanto, o autor segue apresentando, para fundamentar essa caracterização, uma série de evidências de interdições de ir e vir, de trabalhos forçados, castigos frequentes, imposições, várias no sentido da alteração profunda do modo de vida desses sujeitos. Bem, essa fronteira foi o purgatório dos indígenas e foi o inferno dos negros, porque, ao contrário do que prega a tese do vazio africano, a Amazônia também foi um espaço de escravidão negra. E aqui eu quero fazer remissão ao crescente número de estudos sobre a presença negra na Amazônia colonial. Eu cito Vicente Salles, Eurípides Funes, Flávio Gomes, o José Maia Bezerra Neto, dentre outros.
Essas pesquisas têm evidenciado que na Amazônia, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, nós tivemos aí espaços escravistas. É fato que nós consideramos, de maneira geral, a Amazônia não um espaço escravista, como um todo. É um espaço com escravidão. Na base econômica da colônia, aí era o trabalho compulsório dos indígenas. Mas havia áreas escravistas, ou seja, áreas fundamentalmente dependentes do trabalho escravo. Também é importante aqui destacar o purgatório dos degredados, ou o degredo como uma estratégia de colonização da Amazônia. E, nesse sentido, evocar os estudos de Janaína Amado, de Cimei Torres e Rafael Chamboleiron, que enfocam os degredos para a Amazônia, destacando que eles eram meios da metrópole se livrar dos indesejáveis e viabilizar a exploração e o controle dos espaços coloniais. Amado, por exemplo, afirma que havia uma política de degredo que se intensificou no período pombalino, e ela destaca que entre 1784 e 1800 foram enviados 866 condenados para a Amazônia, totalizando 73% dos degredados vindos de Portugal ao Brasil. Ou seja, nesse momento, mais de 70% dos degredados que vinham para esse lado do Atlântico, vinham de Portugal, iam para a Amazônia. E a hipótese que a Janaína Amado levanta é de que isso se deve ao fechamento daquilo que propriamente se chamava de Brasil, né, o Estado do Brasil, em função da descoberta do ouro, do fechamento dessa área para os degredados, considerados aí impróprios à ocupação dessas áreas mais próximas à exploração do ouro. Um outro tema que emerge dentro desse campo é o das prisões nas fortificações coloniais. E aqui eu começo lembrando o texto A Liberdade Confiscada, um olhar histórico sobre os presos e as prisões de Belém, de Ana Maria de Souza Pereira, em que ela afirma que o primeiro lugar de prisão na Belém colonial foi o Forte do Castelo. No início, apenas, abre aspas, extensas e semicirculares paliçadas feitas de pau a pique. No artigo A Fortaleza de São José de Macapá, no rastro das memórias das prisões e torturas entre 1964 e 1973, Maura Leal da Silva e Janaína Camila argumentam que nas suas pesquisas, abre aspas, o passado violento da Fortaleza de São José de Macapá se entrelaça aos traumas deixados tanto pela escravidão quanto pela ditadura. Não sei se vocês sabem, mas a Fortaleza de Macapá é a maior fortificação portuguesa das Américas. E ela foi construída com o trabalho de negros escravizados e indígenas submetidos ao regime compulsório de exploração do trabalho. Essa construção, sem dúvida, foi uma experiência muito dolorosa, marcada pela fome, por doenças, fugas. Isso tudo muito bem documentado e já estudado pela Janaína Camilo, que tem uma obra que é, enfim, a maior referência sobre a construção dessa fortificação. Mas a Fortaleza de São José de Macapá também foi utilizada durante a ditadura como prisão. Era, como elas destacam nesse artigo, o destino final de boa parte dos presos políticos no território federal do Amapá durante o início do período ditatorial. Em 2017, a Comissão Estadual da Verdade do Amapá propôs que fosse construído o Memorial da Verdade nesta fortificação. Propôs também que nele fossem afixadas placas homenageando as vítimas que aí sofreram violações de direitos humanos. Essa proposta até hoje não foi efetivada. Bem, isso um rápido panorama, né, que eu trago para vocês sobre o período colonial, é uma tentativa, de aproximação com
com essa historiografia que trata desse período e que enfoca centralmente a questão dos espaços de punição. Em se tratando da Amazônia oitocentista, é importante aqui ressaltar as experiências das colônias militares, que começam a ser construídas no Brasil a partir de 1840. A primeira delas é a colônia militar Pedro II, que é edificada às margens do rio Araguari, logo depois da cabanagem. Lembrando que a cabanagem a grande rebelião, né, de homens de cor na Amazônia, homens de cor pobres na Amazônia, vai de 1835 a 1840. Então, essa primeira colônia militar do Brasil, é construída justamente no ano final da cabanagem e na fronteira, no limite ali da área contestada, o rio Araguari. O interessante é que o Francisco Soares d'Andrea é quem, em 1847, irá recomendar, aí, como remédio ao abandono das fronteiras, a criação de colônias militares e agrícolas na região. O que nós vemos é um grande medo das autoridades locais e imperiais em relação à ameaça de uma aliança entre os inimigos internos e externos do Império. No caso aqui, os externos, os franceses, e os internos, esses cabanos revoltosos. E isso efetivamente aconteceu porque os cabanos se aliaram, muitos cabanos se aliaram aos franceses, que construíram, em 1836, um forte propriamente não, um posto militar, que seria a semente de uma colônia, na foz do rio Amapá. E eu levanto aqui como hipótese que essa experiência pode ter inspirado o Soares d'Andrea a propor algo parecido para, do lado brasileiro, defender as nossas fronteiras. Então, ele viu que os militares ali juntaram forças, a soldadesca, né, francesa, e trabalhadores e trabalhadoras indígenas, mestiços, ribeirinhos, que seriam, enfim, o germe desse núcleo colonial. Suene e Souza, na tese Usos da Fronteira, Terras, Contrabando e Relações Sociais no Turiaçu, Pará, Maranhão, de 1790 a 1852, ressalta que os colonizadores identificavam indígenas, africanos, colonos, imigrantes poceiros, como entraves morais contra o bom desenvolvimento econômico e social da região. Os estabelecimentos militares, portanto, tinham o objetivo, entre aspas, de conter as diferentes organizações e utilizações do espaço pelas gentes que se deslocavam, ocupavam e produziam clandestinamente nesta zona de fronteira. E aqui nós nos deparamos com uma questão muito importante, que é dessas experiências diversas de fronteirização. A construção da fronteira não se dá pela escrita dos tratados, pela demarcação dos limites, mas também pela desobediência. A fronteira é o locus da maior liberdade pela distância do poder soberano do Estado. Ela é o espaço de colaboração de grupos que procuram romper com o regime de exploração colonial. Aqui lembrando os povos indígenas que foram mais e mais se afastando dos núcleos coloniais e se aproximando da fronteira. Hoje nós temos várias terras indígenas nessa área fronteiriça, a terra indígena de Uaçá, de Cuminã, dos Galibi, Calinã, no Oiapoque. E também esse espaço fronteiriço foi visto como terra de liberdade para negros que fugiam da escravidão, e aí construíram vários e vários mocambos, muito bem estudados
pelo Flávio Gomes. A fronteira é também, nessa perspectiva de baixo, uma zona de negociação de lealdades em prol da maior autonomia possível. O que a gente percebe é que esses sujeitos desobedientes estão, ora se aproximando dos franceses, ora se aproximando dos brasileiros, conforme, enfim, os seus interesses. Então, essa é uma lealdade permanentemente negociada e renegociada em prol da sua maior autonomia. E, por fim, eu ressalto que nessa fronteirização nós temos aí a experiência da criolização ambiental, ou seja, da apropriação da natureza em prol da produção dos meios de sobrevivência, mas também da segurança, né? Há uma utilização dos recursos naturais para se proteger em relação, por exemplo, às expedições de reescravização, de captura, enfim, às forças da ordem imperial. Eu também, refletindo sobre as fronteiras, considero importante aqui dizer que a distância em relação a elas não se mede só por meio de quilômetros, né? Não é a única medida essa. Há uma distância social, real ou imaginada. E aí vem à mente as imagens atreladas a palavras como atraso, barbárie e inferno, que são ligadas a processos históricos de inferiorização da diferença numa perspectiva eurocêntrica. E aqui também é muito importante evocar a oposição litoral e sertão. O litoral como o espaço mais próximo da Europa, já mais europeizado, e o sertão como esse espaço em que a influência civilizadora pena a atingir. Então, o sertão, e aqui é compreendido também como fronteira, é visto como esse espaço da barbárie, e, portanto, socialmente distante daquelas áreas mais civilizadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, que alguém, no início do período republicano, foi mandado para o distante Acre, isso não é só uma distância física, isso também é uma distância social, lida por essa chave, né, por essa lente eurocêntrica. Bem, vou tentar correr agora, porque faltam só 5 minutos. Vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre a questão da punição na Amazônia do período republicano, período em que ela passa a ser fortemente identificada como destino ideal para desterrados internos. É o que ocorre nas revoltas contra o governo Floriano Peixoto, em 1892, da Vacina, em 1904, da Chibata, em 1910 e Tenentista, em 1924. No relativo às primeiras revoltas citadas, destacaram-se como destino o Amazonas e o Acre. Francisco Bento da Silva, no livro Acre, a Sibéria Tropical, Desterros para as regiões do Acre, em 1904 e 1910, a sua tese de doutorado, aponta que, diferentemente do contexto da empresa colonial, que contava com o braço dos degredados para o trabalho produtivo e o serviço militar, os desterrados republicanos foram banidos unicamente para que desaparecessem dos grandes centros urbanos do país, pois seu banimento não estava vinculado a qualquer política de ocupação territorial ou de expansão de fronteiras. Então, aqui a gente vê uma quebra nesse paradigma do desterro. Os desterros republicanos foram consolidando a imagem do espaço amazônico como inferno verde. O caso melhor estudado é o da colônia penal de Clevelândia, para o qual, para esse caso, contamos com as obras de Alexandre Samis, são 2 livros, de 1999 e o de 2002, que é a sua dissertação, Carlos Romanes, a tese de doutorado dele, e Edson Brito, que tem uma dissertação de mestrado também sobre Clevelândia.
Além desses estudos de historiadores profissionais, temos o livro Clevelândia do Norte, de autoria do padre italiano Rogério Alicino, e publicado pela Biblioteca do Exército em 1971. No texto de apresentação, o coronel Valdir Godolphin, diretor da Biblioteca do Exército, escreve, eu cito, "O que refulge nas entrelinhas é a grandeza dos brasileiros simples, que com seus corações transformam sumidos pontos da fronteira brasileira em fortalezas inexpugnáveis, definidas e imperecíveis." Padre Rogério Alicino assume essa ótica colonial de exaltação do herói conquistador e civilizador. Ele culpa os desterrados das revoltas de 1924 pela crise da colônia penal, que depois renasce como colônia militar. Eu cito o padre. Os presos não deixaram de empecilhar a vida da colônia. Entre eles, havia duas categorias, os políticos e os criminosos. Estes, em maior número e de péssimos antecedentes, segundo afirma o senador Calmon. O mau comportamento de muitos presos veio estorvar a paz e a dedicação dos colonos que chegaram em Clevelândia unicamente em vista de construírem um porvir melhor para suas famílias. Nem a ação policial dos militares, aliás poucos, uns 30 ao todo, dava conta. Essa obra, publicada pelo Exército, veio a lume durante a guerrilha do Araguaia. Estou falando aqui de 1971, né? Estava acontecendo a guerrilha. Rebelião protagonizada por por militantes comunistas e por camponeses. Nesse contexto, Clevelândia reassumia a função de espaço de punição daqueles que ousavam se insurgir contra os crimes de governos autoritários. Vejamos o que a esse respeito escreve Alexandre Samis. Cito, uma reportagem do jornal o Globo, de 2 de janeiro de 1996, apresenta um quadro interessante sobre Clevelândia do Norte, hoje um quartel do Exército do estado do Amapá. O lugar recebeu, nos anos 60, prisioneiros políticos oriundos da guerrilha do Araguaia e desafetos do novo regime, como o médico Simão Lutz. Os paralelos entre o período de Arthur Bernardes e os primeiros anos da ditadura no Brasil, no que tange a Clevelândia, são muitos. Alguns depoimentos de ex-soldados e habitantes residentes no local, hoje no local, atestam as comparações em torturas e práticas de exclusão. As injeções de quinino dos anos 20 foram substituídas pela morfina nos anos 60. E o abandono sanitário do mesmo período junta-se à ingestão de vidro moído, mais recentemente. Olhando para tais paralelos, é que eu já estou concluindo, tá? Calma, Samuel. Olhando para tais paralelos na história do Brasil, podemos perguntar se o problema fundamental a ser por nós encarado é o excesso de memória ou de esquecimento. O que nós vemos é uma falta de rememoração desse passado de dor. Podemos evocar como exemplo a quase inexistência no solo brasileiro de museus de local de trauma, aqueles cujo propósito principal é de fazer as pessoas se confrontarem com experiências dolorosas dos tempos idos ou de levar o visitante a ressentir o passado, a fim de evitar a repetição. Patrícia Violi destaca que, em contraste com outras formas de memorial, os museus de local de trauma existem como testemunhos concretos da violência e do horror que ali ocorreram. Nós podemos listar numerosos exemplos de possíveis museus de local de trauma, Brasil afora e Amazônia adentro, como é o caso da Fortaleza de São José e de Clevelândia. Forçoso é apontar que não é possível falar em reparação se não reconhecemos que existe uma dívida, que houve uma violência a ser reparada e que os descendentes desses que foram vitimados seguem sofrendo os efeitos dessa mesma violência. Obrigado.
Obrigado, obrigado, Sidney, pela introdução histórica. Eu vou fazer passar um livro que o Sidney organizou sobre a fronteirização da Amazônia Setentrional, um livro interessante para quem estuda e quem se interessa no papel do Estado, no controle da região amazônica, né? Quer falar uma palavra sobre isso? Sim, sim. Esse livro atualiza um pouco o debate sobre a constituição dessa fronteira franco-brasileira, e nós temos pesquisadores aí da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade de Colônia, na Alemanha, o Samuel, francês, eu, enfim, é um conjunto de estudiosos que vem se dedicando a conhecer melhor essas diversas experiências de fronteirização aí nesse espaço. Agora vamos ouvir a Marquisa Jean-Jacques, que é doutoranda, quase doutora da Universidade da Guiana Francesa e que é geógrafa. E pode começar quando quiser. Obrigado, Samuel. Quero também agradecer a equipa de organização deste colóquio. Estou muito feliz de ser aqui com vocês. Como Samuel disse, sou também indígena do povo Calinha e nessa apresentação vou falar sobre experiências dos Calinha na região do Baixo Maroni. O absurdo das fronteiras coloniais tem sido repetidamente denunciado em pesquisas, mas também por ativistas indígenas, como o lembrado Victoria Tauli Cruz, que disse nessa citação que realmente não deveria haver fronteiras no que diz respeito aos povos indígenas, porque elas existiam nesses territórios antes de esses estados-nação entrarem em cena. Nesta comunicação falarei sobre as experiências dos Calinha como a fronteira política, que é um legado da colonização europeia e reflete também a continuidade colonial. Contudo, veremos que os Calinha e sua mobilidade histórica desafiam esta fronteira hoje. Quem são os Calinha? Os Calinha são um povo indígena transnacional das Guianas. Somos em Venezuela, no estado Anzoátegui, até o estado do Amapá, em Brasília, em Brasil. Encontramos, portanto, diversas grafias deste etnônimo, dependendo da influência dos alfabetos dos países colonizadores. No entanto, todos esses etnônimos referem-se ao mesmo povo indígena, o povo Calinha, que é a palavra que usam para designar nós outros. Eles compartilham também uma língua e uma cultura comum. De acordo com a literatura científica, existem cerca de 4.000 Calinha em Guiana Francesa e pouco mais de 4.000 no Suriname. Mas a verdade é que não existem estatísticas étnicas em França. Por isso, não sabemos realmente quantos Calinha são. Hoje existem poucas relações entre os Calinha de Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Nesta apresentação, vou me concentrar na Calinha estabelecidos na região do Baixo Maroni, de onde vem parte da minha família e onde realizei uma etnografia durante a minha tese de doutorado para documentar o modo de vida Calinha na área costeira desde 1950. Por que o Baixo Maroni é uma fronteira colonial? Porque é um espaço de punição no Baixo Maroni também. Porque na história o Rio Maroni constitui uma fronteira política herdada da colonização europeia no final do século XIX.
8, o Rio Maroni, na sua parte estuarina aqui, tornou-se uma fronteira tácita entre os franceses e os holandeses. No território, foi o uso e a apropriação que determinaram a linha fronteiriça, nomeadamente através da instalação de postos vigiados na foz, aqui, o posto holandês e o posto francês, para controlar o tráfico dos embarcos nesse rio. No entanto, em 1713, o Tratado de Utrecht estabeleceu uma demarcação provisória entre as duas colônias, Suriname e Guiana Francesa. Esta demarcação marca onde começou o território francês e onde começa o território holandês. Mas, com a abolição da escravatura em 1848, a administração colonial francesa substituiu esta antiga força de trabalho por condenados originários de todo o Império Francês. Em 1852, teve início a colônia penal nessa região, na qual várias delas foram instaladas ao longo do Rio Maroni para ocupar e desenvolver esta região. A Guiana tornou-se uma colônia penal que serve de exílio penal para homens e mulheres. Um projeto para afirmar a soberania nacional num espaço marginalizado, porque a maioria da população nesta período estava no Ilha do Cayena, no meio da costa de Guiana Francesa. Esta região torna-se um espaço de punição também, tanto para os condenados como para o povo calinha, que desde meados do século XIX foi obrigado de sobreviver às margens da colônia da Guiana e da Suriname. Enquanto a colônia penal relega os indivíduos às margens do império. Os calinhas são despojados do seu território e vivem à margem dos estabelecimentos penais. Mas os contatos permanentes e prolongados dos calinhas com a sociedade colonial foram fortalecidos especialmente com a fundação de Albina em 1846, que vocês podem ver aqui na parte de los holandeses. E outro lado do Maroni foi fundado a cidade de Saint-Laurent-du-Maroni em 1857. Albina tornou-se um posto comercial avançado, enquanto Saint-Laurent-du-Maroni como uma cidade penitenciária. Ainda as relações com a administração colonial eram ambíguas entre os calinhas e os colonizadores. Por exemplo, os calinhas capturaram e ajudaram alguns condenados para a administração, condenados que estavam em fuga. No entanto, há relatos de que, a esta altura, houveram assassinatos de calinha por parte dos condenados em fuga também. A memória coletiva, por exemplo, de meu avô e de outros calinha, nos diz ainda que alguns calinha vendiam seus produtos agrícolas, de caça e de pesca também. A administração penitenciária e ainda realizavam determinadas tarefas para os mesmos. Como aconteceu aqui, o sítio de At, onde hoje existe uma cidade que se chama Awala Yalimapu, e que é uma comunidade de calinha. A departamentização, em 1946, pôs fim administrativamente ao status de colônia. Os estabelecimentos das colônias
penais fecharam gradualmente até 1953. A partir da departamentalização, a administração francesa encorajou as famílias Carinha do Guiana e do Suriname a reocupar os locais das antigas colônias penais, a fim de manter esta região ocupada e para desenvolver também. Seguiu uma política de assimilação dos Carinha, enviando-os para escolas religiosas, reagrupando-os, instalando-os em aldeias também. E esse processo de fixação dos povos indígenas que usa a mobilidade para circular no seu território devenia um pouco mais difícil para eles. Durante este período também, a francesa concebeu os povos indígenas da Guiana como população primitivas. A descreveu-os como uma raça vermelha, ao lado das outras chamadas raças negras, raças brancas e raças amarelas. Especialmente em Guiana Francesa, onde temos diferentes comunidades que são originárias de Ásia, de África e também da Europa. Durante esse período, sendo a raça branca considerada a mais evoluída, é aquela que deve levar a civilização aos outros. Estas categorizações raciais permitiram e legitimaram aos atores políticos priorizar a população e justificar a sua assimilação e colonização. Em França, o termo raça é mal percebido, porque é o termo etnia que é mais usado, geralmente, porque tem conotações menos pejorativas. A palavra raça tem uma história muito difícil e de doença em França, porque especialmente antropologia e geografia usam teorias raciais para opressar e ajudar os governantes para colonizar seus territórios, dos povos indígenas, dos povos quilombolas também. Aqui temos uma mapa que representa o rio Maroni como uma fronteira política fútil e útil ao mesmo tempo para os Carinha. Vou explicar. Hoje, os Carinha do Baixo Maroni vivem em aldeias próximas aos centros urbanos e perto de rios e igarapes. Apesar da fronteira política, o Baixo Maroni é um território transfronteiriço onde o rio liga famílias de dois lados, que partilham laços de parentesco e mantêm fortes relações entre elas. Os Carinha atravessam regularmente o rio por vários motivos, por exemplo, para encontrar esposo para suas atividades de subsistência, para fazer compras na Albina porque é mais barato, para participar também em cerimônias fúnebres, visitar familiares ou eventos deportivos ou culturais. Tudo isto é possível hoje e em el passado também porque o Estado francês sempre sabe que não pode controlar um rio fronteiriço, onde as pessoas têm uma mobilidade tão grande. Neste mapa, representei a mobilidade de uma mulher, senhora Kiele, e seus movimentos, mas também os movimentos de sua família ao longo de 3 gerações, desde o 19º século até 1992. Os números aqui marcam a ordem cronológica
dos movimentos entre as aldeias e aldeias que desaparecem e outros que existem até hoje. As viagens ocorreram entre finais do século XIX e 1992. Entre 1986 e 1992 foi uma guerra civil em Suriname. E em essa parte do Maroni estava muito a aldeia Calinha e também Arawak-Lukuno, que estavam afetados por os conflitos entre quilombolas e a junta militar que estava em poder em Suriname nesta época. Que os Carinha, nessa período, atravessam o rio para refugiar-se ao outro lado do Maroni, em Guiana Francesa. Só aqui nós vemos que a fronteira não é uma fronteira que impede, a circulação. É um espaço que permite às populações de se proteger e também recriar seus com a ajuda de sua família que também vive na outra parte em Guiana Francesa. Último exemplo, mais perto de aqui, no Amapá, com os Calinhas também que ficava em o rio Maná e em 1950 decidem de migrar ao Iapoque, porque essas famílias que viviam na aldeia de Cuaxi, às margens do Baixo Maná, partiram para estabelecer no Brasil para escapar guerras xamânicas entre Calinha e encontrar um futuro melhor para seus filhos também. As famílias viajaram de canoa entre Cuaxi e a aldeia atual de São José, em Amapá. A viagem é organizada pelo Sr. Lod e apoiada pelo Serviço de Proteção dos Indígenas. Na altura, a Guiana tinha acabado de se tornar um departamento e a administração francesa procurava fixar os indígenas e torná-los uma força de trabalho ao serviço do desenvolvimento econômico do território. Por sua vez, o governo brasileiro vê nestas famílias Calinha uma oportunidade para fortalecer a presença humana numa zona fronteiriça que faz parte da antiga disputa franco-brasileira, e onde as tentativas de colonização lideradas pelo governo No imaginário de Geraldo Lod, o Brasil é visto como o país dos povos indígenas, e esse ideal político que também o leva a deixar a Guiana. No entanto, o governo também utilizou o SPI para assimilar os indígenas à sociedade brasileira. Este exemplo também mostra como cruzar fronteiras do modo de vida faz parte do modo de vida de Calinha. A fronteira assume uma dimensão real e imaginária também nas práticas de mobilidade. É útil e fútil dependendo dos contextos e motivos do Calinha e também do contexto político e sociais de Brasil e de Guiana Francesa. Além disso, a França não reconheceu povos indígenas porque a sua Constituição estipula que existe somente um povo francês, de acordo com o princípio da igualdade. Este princípio torna invisíveis as diferenças étnico-raciais, embora desempenhem um papel importante na interação de vida diária. Hoje, os líderes indígenas pedem o reconhecimento da sua condição indígena na Guiana e no Suriname. Exigem direitos à terra e liberdade de circulação em ambos os lados de uma fronteira fluvial criada arbitrariamente. Livre circulação que foi interrompida também com a pandemia de
levou a isolamento muito significativo para as famílias que não puderam reunir-se para enterrar os seus mortos e praticar as suas cerimônias fúnebres. Encerrarei esta apresentação compartilhando as palavras de um homem Kalinha que encontrou durante meu doutorado, que fala sobre sua experiência da fronteira e que também me lembra a de muitos outros povos indígenas das Américas. Ele disse que meu pai veio do Suriname, originalmente de Bigipoika. Minha mãe era de Bellevue, mas nasceu em Rocuquá, e eu sou de Maroni. O que quero dizer é que tenho raízes nos dois lados do rio. E sou de acordo também com esse homem, porque isso é também minha experiência. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, Marquisar, pela apresentação importante para ver também a agentividade dos povos indígenas nessa região que estão marcada por violência do Estado, violências também militares e bem se lembrar que a guerra civil não tem mais que 30 anos nessa zona, que foi um desastre humanitário grande e mais especialmente para os povos indígenas. Tá? Vou também lembrar que a Marquisar vai defender a sua tese bem logo, no 10 de dezembro, e temos toda a vontade de ler você bem logo e seu trabalho, tá? Então, vou deixar a palavra para a última apresentação para Charlotte Floersheim, que é doutoranda em antropologia em Marseille. Tem 2 laboratórios, o do CNRS, o CNPq francês, e também na Universidade de Marseille, ex-Marseille. Ela está trabalhando sobre o HIV e a epidemia do HIV em Guiana Francesa. Vou falar quando quiser. Se vou começar, mas tenho uma mapa, uma carta. Isso. Não. Só vai ficar isso, para que tenhamos uma ideia de onde vou, de qual parte da Guiana vou falar. Pero, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas, todos e todas os organizadores dessa conferência por terem me convidado. Foi uma sorte poder assistir aos interessantes debates durante esses dias. Como meu português não é fluente, usarei minhas anotações. Obrigado, Dipper, para compartilhar minha pesquisa com vocês. Vou apresentar um exemplo de colonialidade, racialidade e punição na formação das fronteiras, com o exemplo do controle da população durante a crise Covid-19 na fronteira entre Guiana Francesa e o Brasil, que podem olhar aqui perto e aqui de um pouco longe. Como disse Samuel, me chamo Charlotte Floersheim, fui ativista da luta contra o HIV e AIDS antes de fazer estudos. Estou no 3º ano de doutorado trabalhando com estes 2 laboratórios. E não moro na Guiana, moro na França hexagonal. Atualmente, estou preparando esta tese de antropologia sobre a luta contra HIV na Guiana Francesa, procurando elaborar uma antropohistória das mobilizações, e tenho uma parte histórica e uma parte atual, e estou tentando entender como as atribuições étnico-raciais decorrentes da história colonial e da esclavitud são reproduzidas, apoiadas ou frustradas nessa epidemia, e só observando como os grupos culturais interagem nessas associações. Estão também tentando produzir uma antropologia das pessoas brancas na Guiana Francesa. Por isso, realizei vários campos etnográficos, com entrevista, consultado de arquivos, etc. E antes disso, realizei uma pesquisa sobre
diagnósticos tardios de HIV na fronteira entre Guiana e o Brasil entre 2019 e 2020 e foi confrontada com as relações fronteiriças e, em particular, as políticas de saúde binacionais entre a França e o Brasil e do início da crise do Covid-19. Hoje, nesta intervenção, vou tentar ilustrar os vínculos entre fronteiras, colonialidade, racialidade e punição, usando esse evento de Covid. E, mais de todo, o tratamento sanitário da segurança desta fronteira na região fronteiriça do Rio Oiapoque e mostrar como a crise teve a função de continuar a moldar essa fronteira. Então, essa fronteira, como o Sidney disse, tem uma história que é violenta, mas recente. E, todavia, é uma fronteira que é em processo de reapropriação, como dizem Gutenberg de Vilhena Silva e Stéphane Granger. Como vimos, na região do Rio Oiapoque moram povos indígenas, Palicur, Caripuna, Teco, Wayampi, Kalina. E depois da colonização foi disputada pelas potências coloniais e, no entanto, era e todavia sigue pouco povoada. Então, a região do Oiapoque fica na periferia da Guiana Francesa e do estado de Amapá e que essas duas regiões são também periféricas dos estados franceses e brasileiros. De fato, essa região permaneceu por muito tempo inacessível para a estrada e os habitantes não foram afetados pela definição dessa fronteira. Para a população indígena, o rio representa um meio de transporte, não uma barreira. Desenvolveu-se um sistema de relações locais, como diz também Marquisar, entre as duas margens, por meio de relações familiares e comerciais. A região foi gradualmente aberta na década de 1980 com a construção de uma estrada entre Macapá e a cidade de Oiapoque. Todavia, mais de 100 quilômetros dessa estrada ainda continua sendo uma pista de terra. A pequena cidade de São Jorge será ligada com a estrada a partir de 2003. A ausência da estrada funcionou como fronteira. A polícia do lado guianês só se mudou para São Jorge em 2005. Esta pequena cidade, no lado francês, tem uma população de cerca de 5.000 habitantes, com povos indígenas, residentes fronteiriços de origem brasileira, crioulos e franceses da França continental, entre outros. Esses dois últimos grupos ocupam a maioria dos cargos do serviço público e do trabalho salário. A população geral vive principalmente de agricultura familiar, completando pela assistência social. Em frente, a cidade de Oiapoque tem uma população de 30.000 habitantes, experimentou um forte crescimento demográfico devido ao boom da garimpagem de ouro na Guiana Francesa no final da década de 1990. Oiapoque é uma cidade típica das fronteiras entre dois países com recursos diferentes e também é uma saída do garimpo. Tem cabarés, bares, grandes supermercados a preços altos para o Brasil que alimentam a garimpagem e a cidade de São Jorge. Tem também um hospital local com poucos recursos. O que simboliza a fronteira hoje é sua recente evolução como ponte que cruza o Oiapoque, que temos na fotografia. Trata-se de um grande projeto binacional que nunca funcionou muito bem. Foi decidido em 1996, a construção foi concluída em 2011, mas foi somente em 2017 que a ponte foi inaugurada, embora seu horário de funcionamento ainda seja restritivo e é mais fácil para o francês cruzar que para o brasileiro. Mas a criação dessa ponte teve o efeito de tornar a fronteira mais rígida e aumentar o número de funcionários da fronteira na região, polícia da fronteira, gendarme, militar. O transporte fluvial por catraia ainda é muito importante hoje em dia, permitindo
que as pessoas vão e voltam sem nenhuma formalidade. De qualquer forma, as passagens da fronteira são altamente assimétricas, como cidadãos brasileiros precisando de visto para entrar na Guiana, não precisam para ir a Paris, mas precisam para entrar na Guiana, e ao contrário dos cidadãos franceses. Agora vamos passar à crise da Covid-19, que em Guiana tive 50 tons de quarentena e de bloqueio das fronteiras. Um dos primeiros efeitos da pandemia na França e em muitas partes do mundo foi a imposição de restrições de movimento para retardar a disseminação desse vírus novo e desconhecido. O governo francês estabeleceu um estado de emergência que foi declarado em março de 2020. Ela será seguido por um regime pós-crise até ser revogado mais de 2 anos após, no meio do verão 2022. Vou dar alguns detalhes da lista inventiva, em francês você poderia dizer à la Prévert, de medidas específicas para a Guiana Francesa tomar pela França para impedir a propagação do vírus. Há 4 medidas principais que afetaram a vida das pessoas: o fechamento da fronteira, o confinamento, o toque de recolher, a introdução de um passe sanitário e de um passe de vacinação. O que era especial na Guiana Francesa é que, além de implementar medidas específicas para essas ondas epidêmicas, ela seguira as medidas adotadas para combater as ondas epidêmicas na França continental, que é 7.000 quilômetros da Guiana Francesa, embora a vezes Guiana não seja afetada. Em toda a França, na França continental e no exterior, os primeiros toques de recolher serão declarados na Guiana Francesa. No final, em nível nacional, a Guiana Francesa terá experimentado um maior número de restrições durante o período mais longo. Por quase 2 anos, de 18 de março de 2020, quando o confinamento começou, até o 22 de fevereiro de 2022, quando os toques de recolher foram finalmente suspensos em toda a Guiana Francesa. Nos primeiros meses de pandemia, que me interessam mais, começaram no 17 de março, com o início do confinamento, obrigação de apresentar um certificado de ensino de viagem para cada viagem ou saída, para tratamento, para compras ou trabalho, para cada vez que sair na rua. De Saint-Georges, você deve ter também um motivo convincente com prova para viajar para Cayena. O fechamento da fronteira ocorreu el 19 de março sem consulta com o Brasil. E de março a junho de 2020, acesso ao rio foi proibido e rigidamente controlado. E como estava falando, vou me concentrar nos primeiros meses da pandemia. Saint-Georges teve o primeiro cluster da Guiana Francesa, no mesmo tempo que Oiapoque também foi muito tocada por o Covid-19. E foi em abril de 2020. Tive 146 casos por 5.000 habitantes e isso justificou o lockdown particular. Quando a quarentena foi parcialmente suspendida em maio a nível nacional, com a possibilidade de retornar a trabalhar, essa suspensão se referia a toda a Guiana Francesa, mas não Saint-Georges. Como a epidemia recrudesceu em Cayena em junho de 2020, durante uma visita conjunta, os ministros da Saúde francês e o ministro dos Territórios Ultramarinos decidiram reconfinar parcialmente a Guiana Francesa e fechar completamente outra vez a fronteira com o Brasil. Além dessa fronteira legal que fica no Rio, nessa época existiu um posto de controle rodoviário a 80 quilômetros de Saint-Georges, e este posto de controle funcionava como uma fronteira, outra fronteira mais real para os habitantes de Saint-Georges. Então, pessoas em Saint-Georges experimentou uma vida com
cotidiana prejudicada. Nesse contexto de isolamento, a gestão da epidemia Covid tem suas primeiras consciências econômicas, especialmente durante os primeiros meses, quando os controles no Rio foram reforçados dia e noite. Havia apenas 2 lojas na cidade, com preços de alimento proibitivamente altos e com a proibição de viajar. Os habitantes precários, a maioria dos quais eram nativos ou brasileiros de São Jorge, que tinham laços familiares em ambos lados da fronteira e que consumiam os alimentos disponíveis no Brasil, logo passaram fome. Como a população de São Jorge não é homogênea, vou tentar ilustrar as diferenças na forma de como essa crise foi vivenciada por meio de 3 grupos. Os profissionais de saúde envolvidos na crise, uns professores brancos da escola e uma família indígena carípuna que vive na sua terra familiar em São Jorge. Vou me concentrar no efeito do início da crise. Em uma área em que o emprego é racializado, as pessoas que gerenciam a crise, militares, gendarmes, equipe médica, geralmente vêm de outros lugares, da França continental ou do Caribe. São, em sua maioria, brancos ou considerados brancos, mas também podem ser afrodescendentes. Os médicos e as sociais são formados por gerentes da França continental e tem mediadores locais. Muito rapidamente, com a colaboração entre a associação e os médicos, a triagem móvel está sendo montada sobre barracas. Fornecem informações sobre a prática de saúde contra o Covid-19. Máscaras, lavagem das mãos, importância de manter as pessoas doentes confinadas. Em breve, elas estarão acompanhando suas iniciativas de saúde com distribuição de cestas básicas. Os profissionais de saúde, acompanhando e apoiando pela Agência Regional de Santé, Agência Regional de Saúde, que é o órgão que representa o Estado no campo da saúde ao nível regional, estão participando do gerenciamento da crise da fronteira, emitindo recomendações e sentando-se à mesa com os tomadores de decisão. As continuidades coloniais do controle pela saúde pública podem ser identificadas na governança das populações colonizadas na história colonial francesa. A saúde no território colonizado estava intimamente ligada à saúde pública. O atendimento médico difere entre os colonizados e os colonizadores. O atendimento individual é fornecido para os colonos e o atendimento coletivo para os colonizados. Isso pode explicar a implementação de barracas de triagem muito facilmente em Guiana, campanhas de rua que foram feitas em São Jorge, mas em França foi proposta muito mais tarde. Meu segundo exemplo é dos franceses que ficaram no lado brasileiro da fronteira. São Jorge é uma cidade pequena, onde é difícil encontrar um lugar para morar quando se chega de outro lugar. O acesso à terra é uma batalha para os habitantes locais e há pouquíssima oferta de aluguel, muitas vezes a preços proibitivos. Há muitos professores de escolas primárias e secundárias em São Jorge com uma alta rotatividade e eles recebem 40% mais de salário que seus colegas de França continental. Em São Jorge, um certo número deles moram em um bairro específico que se chama Casa do Professor, em português, do outro lado do Rio, em Brasil. A maioria não tem autorização de residência em Brasil. Esse bairro foi criado por um francês em 2001, construindo em um grande terreno ao lado do rio, com grandes e belas casas de madeira. Temos uma casa coletiva que abriga oficinas de yoga e uma cozinha coletiva equipada com um forno de pizza, como um sonho de Califórnia. Quando o lockdown é declarado, as escolas fecham em todo o país. O Estado estabeleceu uma obrigação de continuidade pedagógica para os alunos com cursos na internet. Para os professores de São Jorge, com as dificuldades das redes de internet, o fato de que
os países das crianças geralmente não estão equipados com computadores e também a distância cultural entre os professores e alunos, a questão da continuidade pedagógica nem sequer parecia ser um assunto, ou pelo menos nas conversas que tive, o destino das crianças e sua educação não aparecia na história desse período para o professor da casa do professor. Alguns professores voltaram do lado francês antes do lockdown, mas alguns ficaram no lado brasileiro. Um deles, Julien, que não é seu nome, mas vou falar dele como Julien, me disse que o início desse período foi ótimo, presto no paraíso. Sua pequena comunidade se uniu em torno de atividades compartilhadas, jogo e fabricação de pau, e seu salário mais alto foram mantidos. A possibilidade de comprar produtos europeus foi um pouco complicada. Julien me contou como ficou irritado por ter sido parado quando queria fazer compras do outro lado do rio. Sua mobilidade um tanto limitada e criticada, e o fato de estar ilegais em um país estrangeiro durante uma crise de saúde global nunca é mencionado. Para eles, a fronteira continua sendo uma formalidade, um direito de passagem nos aeroportos, limitado pela situação de saúde. É claro que essas pessoas foram forçadas pelas várias restrições, mas ele fala sobre isso na forma de incômodo. Eles permaneceram em sua comunidade pelo resto do ano letivo, sem dar aulas. Mas no ano seguinte, eles tiveram que voltar ao trabalho e, como a fronteira fechada, tiveram que encontrar acomodação em Saint-Georges, não sem dificuldade. E meu último exemplo é mais comum em Saint-Georges, o de uma família caripuna que teve restrição em seus movimentos. Um dos membros da família, que trabalha para uma das associações, me disse que tem sido muito difícil para minha família e para todos. Sua família de cerca de 30 pessoas, com pais, irmãos, irmãs, seus filhos, alguns primos, faz todas as compras, alimentos, gás e materiais de construção do outro lado do rio, no Brasil. Quac, farinha de mandioca, seu alimento tradicional típico da região, é a base de alimentação e em Saint-Georges é produzida principalmente na aldeia, perto de Manga, do outro lado do rio. Fazer compras nos supermercados de Cayena não é um modo de vida, pois a comida não é a mesma e é muito cara. Em Saint-Georges, os caripuna falam patois, que é um crioulo francês adotado por esse povo que se formou entre Amazonas e Oiapoque, com membros sobreviventes de povos indígenas de diferentes línguas. Eles também falam perfeitamente português brasileiro e têm umas habilidades boas linguísticas em francês. Entretanto, escrever em francês não é fácil, seja pelo idioma em si ou pelo mundo burocrático que ele suporta. Escrever certificado de saída por motivos convincentes assume uma dimensão complexa e não será usada. Bloqueados de sua área de vida no Oiapoque, de sua ligação com Cayenne, os caripunas, assim como outros habitantes de Saint-Georges, estão sofrendo uma forma de punição sanitária para o bem da população, para o bem deles e para proteger Cayenne do vírus. A polícia da fronteira, acompanhada pela Marinha Francesa, patrulha o rio para proibir navegação entre duas margens do rio. Mas depois de vários meses da fronteira quase herméticas, e diante dos problemas de fornecimento que levaram à fome, de fatiga dos militares, travessias ilegais do rio foram organizadas, principalmente com Vila Vitória, que fica realmente em frente de São Jorge. Para atravessar, disseram-me que é preciso partir bem cedo, antes das 5 da manhã. Os preços quadruplicaram de 5 para 20 euros e a natureza informal dessa área finalmente se reafirmou gradualmente. Os gendarmes viajam ao rio durante o horário de expediente e depois a dança das pirogas recomeça. Os habitantes de Saint-Georges, bloqueados e punidos em seu modo de vida no início da crise, retomaram gradualmente seus hábitos, apesar das restrições impostas
a longo prazo. E para concluir, as margens do Oiapoque é um mundo que funcionou informal e autonomamente durante a maior parte de sua história. Essa forma de intercâmbio continua a existir apesar da reapropriação da fronteira pelos Estados. Em São Jorge, muita gente não tem documentos, muitos são pobres indígenas que foram particularmente punidas por sucessivos confinamentos e pelo fechamento da fronteira. Mas podem se ver aprisionados e punidos, revelando formas de governança da fronteira que não são mais linhas, mas zona tampão entre São Jorge e Cayena. Um modo de vida integrado a uma fronteira e a seus recursos, em especial alimentos, viu-se impedido. Do outro lado, a escolaridade superficial e a falta de integração à burocracia francesa tornarão quase impossível atravessar o posto de controle rodoviário. Se comparamos essa situação com os dos franceses da França continental em férias forçadas no Brasil, veremos como as mesmas políticas não têm os mesmos efeitos, dependendo das posições sociais e racializadas nessa parte do mundo. E como a punição não é a mesma para os diferentes grupos na fronteira. Obrigado, Charlotte. Eu estou saudando agora a presença do nosso amigo Otávio Siqueira Couto, que é um professor lá em Oiapoque, que é um grande expert da questão dos direitos e dos direitos dos presos na região. Obrigado, Charlotte, por lembrar-nos que a Guiana está numa situação colonial, não pós-colonial, e que a promessa aqui nessa situação colonial da Constituição Francesa de igualdade e dar mais direitos a uns poucos e de deixar os outros, a maioria, em uma situação de não direitos, tá? E a Covid foi um momento de clímax dessa situação de desigualdade que é a situação colonial e pós-colonial da toda a região. Posso começar um debate agora de 20 minutos, mais ou menos, se alguém quiserem. Sim, Camila. Bom, vou deixar o microfone ao Copal, então. Obrigada. Boa tarde. Minha primeira eu tenho pergunta para os três. Uma pergunta para o Sidney e uma pergunta para Charlotte e Marques. Marquesar. Sidney, enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui que o Código de 1890 ele acabou com a figura do desterro. Então, porque o desterro ele existia no Código Criminal de 1830 ou 31? Eu sempre confundo, 30, né? De 1830. Então, se ele acabou com a figura do desterro no Código de 1890, por que continuavam fazendo isso na prática? Isso é uma pergunta. Agora, para as duas palestrantes sobre Guiana, uma vez eu li em um artigo sobre direito sanitário, eu até peguei aqui para me lembrar, falando uma coisa muito interessante, eu queria saber das duas, né, o ponto de vista de vocês, dizendo o seguinte, a respeito do coronavírus na Guiana, falando que é difícil saber o impacto do coronavírus na Guiana, porque o governo francês não coleta e não publica informações exclusivas sobre os povos indígenas, já que, segundo a legislação, eles não podem fazer distinção étnica. E que esses dados, quando são coletados, eles são feitos por organizações internacionais. Então, isso é o primeiro ponto. Gostaria de saber se se essa informação é mesmo a realidade da Guiana. E qual foi o impacto do coronavírus nos povos indígenas, tanto do ponto de vista da Marquesar, quanto do ponto de vista da Charlotte. Segue fazendo perguntas ou primeiro vai responder, depois...
Ah, tá. Bom, então, quero primeiro assim parabenizar todos e todas, né? O Sidney, Charlotte, Marcos, pelas apresentações que foram excelentes. A gente que trabalha ali que pesquisa também ali na fronteira franco-brasileira, a gente fica muito contente de perceber como que a fronteira ela traz diferentes perspectivas, né? De abordagens, sobretudo uma fronteira que eu acredito que ainda é muito pouco pesquisada, se a gente for colocar em comparação com outras fronteiras tantas, não é? E que tem tantas peculiaridades, não é? Tantas singularidades ali no caso da fronteira franco-brasileira. Eu tenho duas questões, uma delas é para a Marxa e a outra é para a Charlotte. Ali na região, primeiro para a Marxa, né? Ali na região do Oiapoque, do lado brasileiro, nós temos ali mais ou menos 50 aldeias, não é? Mais, assim, eu imagino, de indígenas. E há uma efervescência muito grande das militâncias por direitos e de uma organização entre esses aldeamentos. E a gente sabe que, ainda mais hoje, né, que assistindo a tua apresentação, que esse contexto ele é histórico e há uma linha fronteiriça entre os povos que se dá meramente no âmbito de natureza política, mas que nós podemos perceber que historicamente há conexões íntimas e uma continuidade, não é? Eu queria saber como que hoje em dia, não é, se estabelecem essas conexões entre os povos indígenas dos dois lados da fronteira franco-brasileira e se há uma organização entre esses povos em prol de direitos comuns e como que se consegue operacionalizar esse trânsito pensando numa fronteira que uma das singularidades que eu falava antes é o fato de ser uma fronteira fechada, que é muito difícil a gente conseguir ir no sentido Brasil, Guiana Francesa, Amapá, Guiana Francesa, sobretudo, porque há, como a própria Charlotte estava explicando para a gente, rígidos controles, não é, desse cruzar fronteiriço, o que é um paradoxo, como a gente sempre fala, porque clandestinamente há uma permeabilidade muito grande ali naquela fronteira. Agora, de maneira legal, é muito difícil conseguir atravessar por conta dos das inúmeras barreiras, né, que são colocadas pelo governo francês. Que me leva à minha questão para a Charlotte. E aí, posso continuar? Que aí chega na questão para a Charlotte, que dentro dessa perspectiva da saúde, esse é um dos pontos que é talvez assim o ponto mais, um dos pontos mais atrativos para a migração dos brasileiros para a Guiana Francesa, inclusive de maneira clandestina, muito em boa parte dessa forma, não é? Que tem muitos brasileiros que vão para a Guiana em busca de um atendimento de natureza hospitalar de melhor qualidade do que aquele encontrado não só no Oiapoque, como no estado do Amapá e até no Brasil, né? Inclusive agora, um mês e meio atrás, mais ou menos, quando eu estava lá no Oiapoque dando aula, eu conversei com uma amiga minha e ela estava ali me relatando que ela está com câncer, está fazendo agora, acho que um tratamento de câncer de pele, e ela primeiramente tentou fazer esse tratamento em Macapá, depois ela tentou fazer esse tratamento em Belém, e ela não estava conseguindo fazer de maneira satisfatória, e ela foi fazer em Caiena, né? E em Caiena ela disse que está tendo o melhor assim, atendimento em serviço de saúde que ela teve até hoje na vida dela, né? E esses relatos dos brasileiros que vão para a Guiana Francesa buscar esses atendimentos, eles são muito comuns, porque os relatos de maneira
de maneira assim, majoritária, ou todos os relatos que eu vi até hoje, pelo menos, é no sentido de que a qualidade do atendimento hospitalar é excelente, né? Ainda mais se a gente colocar isso em cotejo com o que acontece do lado brasileiro, ainda mais ali no Oiapoque, que é uma questão bastante difícil, essa assim, questão relacionada à saúde pública, né? Por outro lado, como a Charlotte falou também, ali no Oiapoque a gente está entre duas fronteiras, não é? Tem a fronteira com a Guiana Francesa, que é uma fronteira difícil de conseguir atravessar, e tem a outra fronteira que é a da estrada, né? Porque está muito longe lá de Macapá, e é muito caro chegar até Macapá, então as pessoas elas acabam ficando espremidas entre essas duas assim, fronteiras, né? O que cria um contexto bastante complexo e bastante problemático, ainda mais quando a gente vai pensar em questões de saúde pública, né? Especificamente. Então, por outro lado, eu também escuto muitos relatos, e na tese eu até li um pouco sobre isso, outras pesquisas, não é? De que na Guiana, diz que isso é uma política da França, né? Que é implementado lá, que quando uma determinada pessoa chega até o atendimento de saúde, independentemente dela ser clandestina ou não, ela deve receber o atendimento de saúde. Então, eu quero saber se isso realmente se opera na prática, porque enfim, eu não corroborei esses dados, não é? E como que tu avalia, não é? Esse contingente, porque são muitos brasileiros que buscam esses atendimentos em saúde na Guiana Francesa, e eu sei que essa é uma questão também problemática, não é? Para os agentes de saúde da Guiana Francesa por conta desse alto quantitativo. Então, como que isso assim ocorre, principalmente diante do que tu colocou de que para determinados grupos sociais o atendimento ele se dá num determinado sentido, com mais atenção, com mais qualidade, enquanto que para outros grupos sociais esse atendimento ele já não enfim, ali desencadeado da mesma forma, né? Então, seria isso. Obrigado. Quero agradecer a Camila pela pergunta. Não tenho a pretensão de respondê-la exaustivamente, mas nesses 2 minutos lançar algumas luzes. Então, você tem, de um lado, né, o Estado de Direito, mas, como lembra a bibliografia especializada, o que ocorre é o recurso permanente à estratégia do estado de sítio. Então, sempre que ocorrem essas revoltas no início da República, se instaura o estado de sítio. Então, você tem, portanto, um estado de exceção em que é possível usar de medidas punitivas que não estão previstas. E, no caso da rebelião de 1924, fica evidente que o uso do desterro é uma forma encontrada pelo governador Bernardes para escapar dos efeitos dos habeas corpus. Então, os revoltosos vinham sendo presos, às dezenas e centenas, e, claro, com a sua rede de apoio, sobretudo aqui nós estamos falando dos presos políticos, né, ou seja, dos tenentes, dos anarquistas, né, dos sindicalizados, eles iam conseguindo esses habeas corpus. E o Bernardes estava procurando meios de colocá-los fora do alcance desse direito, né, dessa medida legal. E a forma encontrada foi enviá-los para Clevelândia. Inclusive,
quando os advogados alegavam que esses presos tinham direito a uma prisão especial, os representantes do governo diziam que Clevelândia é uma prisão especial, é uma prisão diferenciada. Isso é um ponto, né? Mas aí, além desses presos políticos, nós temos os chamados criminosos comuns. E aqui é importante dizer, para encerrar, que esses sujeitos eles vivem num estado permanente de sítio, em que essa legislação, né, esse Estado de Direito, esse Estado democrático de direito, não os ampara. É o que nós vemos até hoje, né? A polícia julga, sentencia e executa uma pena que, aliás, nem está prevista na nossa legislação, que é a pena de morte. Então, é um Estado punitivista, um Estado criminoso, né, porque age à revelia da lei com essa parcela da população, né? Porque o que a gente vê em relação à classe dominante é uma postura totalmente, eu diria, complacente, né? Há uma leniência aí imperante, né? Então, você, por exemplo, proíbe a saidinha, por um lado, mas pede anistia para quem foi lá, né, quebrar a Praça dos Três Poderes. Então, é esse o país em que nós vivemos, né? Então, por isso que eu acho importante falar desse estado permanente de sítio para essa parte da população que também foi desterrada no contexto dessas revoltas. Charlotte que vai falar em francês, eu vou traduzir, tá? Obrigada. Pour répondre à la première question, moi, ce que j'ai pu voir sur la question du Covid, en général, par la population guyanaise, c'est que ça a été vécu comme une punition. En Guyane, la population est jeune, donc les personnes les plus touchées et qui ont eu le plus grand taux de mortalité. Não sou da ONU, então, Ok. então o que foi vivido por a população guianense, que foi uma punição e uma população bem jovem. Et comme ils sont jeunes, du coup, il y avait peu de mortalité. La situation coloniale a créé des tensions qui sont concentrées autour de la question du refus du vaccin. Então, pouco mortalidade porque a população jovem, mas a recepção da política do Estado foi muito mala por causa da questão da vacinação, que foi rejeitada. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça a aussi creusé des différences culturelles déjà là. Et peut-être... Fiz crescer diferenças culturais que estavam já lá. Mais peut-être un des points positifs dans le cadre de la santé, c'est qu'il y a eu plus de médiateurs qui ont été embauchés et des gens qui ont été légalisés, dont les statuts ont été légalisés. Do lado mais positivo é que nesse momento de Covid foram engajados muitos mediadores de saúde pública e também que os vistas foram dados mais facilmente. Et pour ce qui concerne la question de Otávio, sur la question des gens des Brésiliens qui vont se faire soigner en France, ça existe, bien entendu. La Guyane a très peur de ça et utilise ça dans ses politiques contre la migration. Na questão de Otávio, dos brasileiros que vão se cuidar na Guiana, existe, mas é grande medo das autoridades políticas em Guiana. Mais de fait, ça représente un pourcentage très faible de toutes les personnes qui sont des Brésiliens qui n'habiteraient pas en Guyane, qui se font soigner, c'est très très peu. Mas no percentagem das pessoas que vão para o hospital francês em Guiana e que são brasileiros que não moram já na Guiana, é muito, muito, muito pequeno.
Et ce qui est très intéressant, notamment sur le VIH-Sida, c'est qu'il y a des programmes depuis 2017 qui sont des programmes de collaboration binationale sur la santé qui permettent aux patients brésiliens qui ne vivent pas en France, donc qui n'ont pas de droit en France, de pouvoir avoir des soins côté français. Sim, sobre a questão especialmente do HIV, desde 2017 existe uma convenção bilateral que permite aos brasileiros que moram do lado brasileiro e que não têm os direitos sociais franceses de vir se cuidar, se tratar em França. Et ces programmes a permis que les soins côté brésilien s'améliorent. E esse programa permitiu que os tratamentos do lado brasileiros se melhoram. Notamment en faisant en sorte qu'il y ait des traitements de première ligne qui sont disponibles dans tout le Brésil, mais qui n'étaient pas disponibles à Oiapoque, puissent être disponibles. O que permitiu o que se chama os tratamentos de primeira linha, que eram disponíveis em todo o Brasil, mas não em Oiapoque, sejam disponibilizados. Et éviter aux personnes de devoir faire la route jusqu'à Macapá. E evitar a rota até Macapá para muitas pessoas. Et peut-être un dernier point là-dessus, et après je passe la parole à Marquisard, mais pendant le Covid, ce qui a été intéressant, c'est que les rares personnes qui ont pu traverser la frontière de manière légale, ce sont les personnes qui avaient des maladies graves et qui étaient déjà suivies côté français. En fait, ce programme a permis qu'il y ait des personnes qui puissent traverser pour des questions de santé seulement. Durante o Covid, a existência desse programa sobre o HIV permitiu também pessoas que tinham doentes graves e crônicas de atravessar a fronteira para ir se tratar do lado francês também. Tá. Donc, c'était les statistiques ethniques. En fait, les statistiques ethniques en France, elles sont pas totalement interdites. As estatísticas étnicas em França não são completamente proibidas. C'est au cas par cas et souvent pour des raisons scientifiques. É ao caso para questões científicas. Et souvent, par exemple, on aura des enquêtes sur l'origine des immigrés, etc. Mais lorsqu'on va devoir entrer dans la question de mesure des discriminations, en fait, les statistiques deviennent gênantes. Então, se pode, por exemplo, dar dados estatísticas para a origem geográfica de um imigrante, por exemplo, mas quando se vai chegar à questão das discriminações, as estatísticas vão ser mais, não sei como se fala, problemáticas pelo governo, então são proibidas. Problématique parce que dans la Constitution, c'est écrit noir sur blanc que tout le monde est égal devant la loi, etc. Sauf que les discriminations vont dire le contraire, donc contredire la Constitution. Então, porque a Constituição é dos primeiros artigos que o povo francês é indivisível, que todos são iguais, etc. Então, não há outro povo que o povo francês. Donc, pour la question du Covid, en fait, il y a eu beaucoup de rapports sur le nombre de morts, etc., côté français, mais elles sont muettes quant à l'origine ethnique des personnes. On n'a rien là-dessus. On ne dit pas combien est-ce que de personnes des sociétés noires marronnes sont décédées par rapport aux sociétés autochtones. On ne sait pas. Então, foram muitos dados que foram feitos sobre a epidemia do Covid, mas não temos nenhuma estatística étnica sobre isso, então não sabemos quantos quilombolas, quantos indígenas morreram do Covid em Guiana Francesa. Au Suriname, c'est un peu la même chose. On ne reconnaît pas non plus les peuples autochtones, mais là-bas, ils ont été beaucoup plus vulnérables au Covid. Et certaines ONG qui aident les organisations autochtones ont décompté dans chaque village combien il y a eu de morts. Então, no Suriname, pouco a mesma questão, porque os povos indígenas não são também reconhecidos pela Constituição, mas
as comunidades foram muito vulneráveis durante o Covid e organizações não governamentais foram lá para contar cada morte de indígenas durante essa período. Então, temos dados. Côté français, on n'a rien. Après, il y avait l'autre question, c'était comment est-ce qu'ils traversent et comment est-ce qu'ils s'organisent. Na questão de cruzar a fronteira entre o Iapoc, os dois lados do Iapoc. Il y a un pont, hein, comme disait Charlotte, mais très peu de gens utilisent le pont. En général, c'est des gens qui ont une voiture. Sinon, c'est des gens qui ont, depuis très longtemps, hein, depuis le début que le fleuve est là, les gens traversent en bateau, comme partout ailleurs en Amazonie où il y a de l'eau. Então, bom, ao ponte é difícil atravessar, cruzar com o carro por questões de segurança, etc. Mas tem o barco, tipo, em toda essa região da Amazonas, pessoas têm barcos. Et sur les berges des fleuves, il n'y a pas de présence policière directe qui surveille la circulation comparé au pont, qui est, c'est un lieu fixe où là, on contrôle le flux, le trafic. Et c'est la même chose aussi côté Suriname et Guyane, où en fait, le fleuve directement sur les berges, il n'y a jamais vraiment de contrôle. C'est quand on va prendre la route principale, qui est la seule sur la côte, qu'on est obligé de passer à un poste de police et présenter des papiers. Nas ribas do rio não há polícia em cada praia. Então, o controle efetivo se faz no ponte, no Iapoc, porque tem posto de polícia lá, o controle de fluxo permanente. E também no lado, é a mesma coisa no lado do Maroni, entre o francês e o Suriname. O controle se faça no ponto da barca, tem barco assim grande que atravessa o Maroni, não a ponte, mas um grande barco, e tem o controle de fronteira lá permanente também, mas nos outros pontos da fronteira não há polícia. Je crois que c'est tout. Ensuite, la deuxième question, l'organisation. Attends, pour revenir à la question de la traversée, souvent, ce qu'on voit, enfin moi sur le terrain, c'est qu'il y a des gens, quand ils arrivent au poste de police, des fois, il y a une entente tacite entre le policier et la personne qui traverse, liée au faciès, en fait. Si on voit que la personne ressemble à un Surinamien, entre guillemets, et parle la langue, il pourra passer sans problème. Mais souvent, dès que vous êtes blanc ou que vous ne savez pas répondre à la première question du policier, il sait tout de suite que vous n'êtes pas du pays. Et si vous n'avez pas votre visa avec vous, souvent ce que font les gens, c'est un petit billet dans le passeport et on passe. Então, por o exemplo do passagem da França ao Suriname, a polícia surimanense, por exemplo, controla com o rosto, tá? Então, se você está parecido a um surimanense e que está falando a língua, você atravessa sem problema, sem passaporte mesmo. Se você é branco, vindo da Guiana, mas é europeu, e que você não tem vista, você vai pagar dinheiro assim como corrupção no posto de fronteira. Então, são muitos jeitos de passar e de cruzar a fronteira. Pour les peuples autochtones, en général, il n'y a pas vraiment de problème parce que ceux qui habitent tout le long de la frontière française parlent les langues du Suriname, donc ils se débrouillent bien et c'est difficile. Souvent, les policiers sont pas ils savent déjà qu'ils n'ont pas énormément d'argent, donc on leur demande pas de papier ou de corruption. Ils passent. On arrête, mais est-ce que tu as autre chose Non, c'est tout. Après, on va passer à la deuxième question. Il faut vraiment qu'on sorte dans une minute. Et pour l'organisation, il y a des organisations entre le Suriname et la Guyane, aussi entre le Brésil, mais c'est beaucoup plus entre Suriname et Guyane au niveau des organisations locales, autochtones. Mais souvent, ils sont pas forcément face aux mêmes problèmes. Et souvent, ils ont aussi des problèmes internes de comment est-ce qu'on va résoudre un problème, sachant qu'ils vivent pas les mêmes discriminations toujours dans leur pays respectifs. Então, são vínculos entre organizações indígenas em ambos lados dos rios, mas porque eles não
estão enfrentando as mesmas discriminações, os mesmos sistemas legais, a cooperação é limitada, porque a questão indígena no Brasil e na França ou na França e no Suriname não se faz, não tem muitos vínculos. Então, são vínculos, mas não demais na militância, tá? Então, obrigado. Temos um coffee break agora e uma mesa muito interessante sobre os povos indígenas. Então, vai ser uma boa transição entre nós. Tá bom.